Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Más notícias, viu? O Banco Central do Brasil, como sempre, está nos assaltando. Nos Estados Unidos, após 4 anos, o Banco Central de lá cortou os juros em 0,50. É a taxa Selic de lá, né? Por que eles cortaram? Porque a economia está crescendo, a inflação está controlada e tem o menor nível de desemprego em 10 anos. Então, não, eles preferiram abaixar os juros para incentivar mais ainda a economia, né? E o Banco Central do Brasil fez justo ao contrário. Após 2 anos, não tinha ocorrido nenhum aumento no governo Lula, eles aumentaram em 0,25%, passando para 10,75% ao ano. A segunda maior taxa do mundo, só menor do que a da Rússia. Bom, é lógico, né, que todo o sistema financeiro, né, a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, né, todo mundo saiu elogiando, bateram palmas, etc. Todos os economistas ouvidos pelos canais progressistas disseram que o aumento não se justifica, nem tecnicamente, nem politicamente, nada, nem economicamente. O Banco Central justificou, baseado na sua consulta a 131 investidores, que tem perigo de aumentar a inflação, pois o desemprego estando baixo, então pode gerar aumento de salários, porque você tem um emprego baixo, tem muita gente procurando emprego, aí para manter os empregados, que já têm até experiência, os patrões são obrigados a aumentar os salários, né? Aí eles disseram que aumentando os salários, trabalhadores com melhores salários compram mais. Então que por isso pode vir inflação, porque você tem uma demanda maior do que uma oferta de produtos. Olha só a invenção deles. É o contrário. Quanto mais tem melhores salários, tem mais gente comprando, melhor, porque o Estado recolhe mais, aí tem que se produzir para atender a demanda, então vão produzir mais, o Estado recolhe mais impostos, e isso possibilita que o Estado tenha mais dinheiro para investir. Então é como se fosse uma roda que está girando, né? Não. Segundo a Faria Lima, que né, tem esse nome Faria Lima porque é onde se encontram os grandes bancos na cidade de São Paulo, e são bancos com dinâmica mundial, né? Se tem mais gente comprando, a inflação pode crescer, né? Bom, por essa lógica, a gente entende que a classe dominante, ela quer desemprego, porque aí os salários são menores, porque você tem muita gente desempregada procurando emprego, então você pode dar um salário menor, porque se achar ruim, manda embora e contrata outro. E ela quer, e consequentemente, salários baixos aumentam os lucros da classe dominante. E ela não quer que o país se desenvolva. Esta lógica econômica tem também uma razão política. Acontecendo isso, eles dizem que é culpa do governo, que o governo é incompetente, que não investe, que os salários estão baixos, etc, etc. Nesse aumento, tem, além da lógica econômica, né, que eles arranjaram, tem também uma razão política. O Lula já anunciou que no fim do ano, quando sair o atual, né, o Roberto Campos Neto, sair como presidente do Banco Central, vai entrar o Gabriel Galípolo. E é lógico que o Gabriel Galípolo não vai seguir essa cartilha. Ele vai seguir a cartilha que deve ser de diminuir os juros para aumentar os investimentos, né? Com isso o país tem mais condições de se desenvolver. E como a inflação está sob controle, não tem nenhum perigo. Pensando nisso, o que eles fizeram? Os 3 que o Lula já nomeou assinaram também a carta que diz o aumento, né? Porque eles sabem o seguinte:
A maioria o Galipo tem que ser sabatinado no Senado. Como ali o governo só tem 10 senadores que votam com o governo, os outros eles podem articular e não aprovar o Galipo, né? E mais, eles estão querendo que ainda exista 2 aumentos esse ano, porque de 40 e 45 dias, né, o Banco Central se reúne para avaliar a conjuntura e ver se aumenta os juros ou não, né? O aumento da taxa de juros para a classe dominante, principalmente do setor financeiro, significa mais dinheiro para comprar títulos do Tesouro recebendo juros maiores. E eles são espertos. Os investidores deixam de comprar títulos do Tesouro americano, pois teriam menos lucro, e vêm comprar aqui no Brasil. Então, o Brasil também ajuda vários investidores estrangeiros a se enriquecerem mais, né? À custa do suor nosso, né, da classe trabalhadora. Então, esses que não produzem uma agulha, pegam a dinheirama que tem, colocam em paraísos, também fazem o seguinte: eles pegam a dinheirama que tem e colocam em paraísos fiscais para não pagar impostos no Brasil. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem dinheiro em paraísos fiscais, como já foi denunciado, né? Para a classe trabalhadora, o que significa juros mais altos? Significa, e para a classe média, lógico, né? Significa menor poder de compra e impossibilidade de investir, que a pessoa não vai ter coragem de pedir, né, um empréstimo no banco para abrir um pequeno negócio, ampliar seu negócio, comprar uma casa, nada disso. E se ele é obrigado, tem que comprar certos bens, né, por exemplo, vai comprar uma geladeira, ele vai comprar a geladeira, esses juros já estão embutidos no preço da geladeira. Então, uma geladeira que ele pagando 10 prestações, né, ele compraria por um preço, ele vai comprar mais caro porque eles embutiram esses juros. E isso em tudo que ele for comprar, eles vão embutir esses juros, né? Bom, é quando a gente vai comprar a crédito, né, esse tipo de coisas que eu falei, principalmente utensílios domésticos, né? Esse aumento dos juros acontece no momento em que o programa econômico do governo Lula está dando certo. O Brasil, eles falaram que o Brasil ia crescer 1,9%. O Brasil pode crescer até 4% este ano. E tem poucas economias no mundo crescendo a 4%. Na América, só a Venezuela está crescendo a 4%. A inflação está sob controle, né? A inflação baixa relativamente. A taxa de desemprego é a menor em 10 anos. Os programas sociais que foram, né, destruídos pelo governo Bolsonaro voltaram a funcionar. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a Farmácia Popular, o Brasil Sorridente, mais médicos, etc. E há um investimento enorme, né, no Brasil, principalmente na área de infraestrutura, né, portos, estradas, etc. O aumento dos juros, como eu disse, tem também o objetivo de atingir esses programas, pois o governo terá menor recurso para eles, porque esses gastos com saúde, alimentação, moradia, saneamento, são chamados gastos primários. Então, se faltar dinheiro para o governo, porque está recolhendo menos impostos, ele vai ter que cortar o que eles chamam gastos, né? Tem que cortar gastos, segundo eles, né? E o que são gastos com o quê? São gastos com saúde, gastos com educação, gastos com saneamento, gastos com transporte. Então, o governo tem menos recursos para investir nesses setores, que para o governo não é gasto, é investimento, porque permite que o país cresça, as pessoas melhorem de vida, o direito a esses direitos todos aí, né, se propaguem mais para o maior número de pessoas. Agora, pode cortar nessa área, mas não pode cortar, não pode deixar de pagar os juros da dívida pública. Então, para a dívida pública, o dinheiro é sagrado. Os juros, né, da dívida pública é sagrado. Se faltar recursos, porque os impostos diminuem, você tem que cortar nesses gastos, né? Aí tem duplo objetivo. Se a economia não cresce, eles vão dizer que é culpa do governo, visando desmoralizar o governo Lula, principalmente nessa época de eleição, né? E olha que em relação ao crescimento, os ricaços do sistema financeiro
como eu disse, é raro, né? Pensar 1,9 foi 4%. Bom, mas em relação à dívida pública, quanto esses ricaços receberam em 2023? Prepare-se para ouvir. Receberam 1.806.401.536 reais. 23% dos gastos. Então, tudo que o governo gastou ano passado, com saúde, alimentação, transporte, saneamento, etc., foi pouco maior do que o governo gastou para pagar a dívida pública, porque ele gastou 43,23% de tudo que recolheu só para pagar os endinheirados da dívida pública, né? Esse ano vai acontecer a mesma coisa. Com esse aumento aí, eles já vão botar no bolso mais de 1 trilhão. E as necessidades do povo trabalhador, como é que fica? Então nós temos que, cada vez mais, gente, desenvolver a nossa consciência, conversar uns com os outros, começar a não votar em candidatos dos partidos que são contra o governo. Que são contra o governo, não. São contra a classe trabalhadora. Porque esse governo disse que queria fazer um projeto de desenvolvimento que botasse, né, os ricos, né, a pagar impostos e os pobres no orçamento. E eles querem justo o contrário, né? Eles querem expulsar os pobres do orçamento e levar a grana toda. Então preste atenção em quem vão votar, seja para prefeito nas capitais, seja para vereador. Você sempre vota em partidos, em coligações. Então é hora de pensar muito, né? Nós estamos julgando o nosso destino e o destino do povo trabalhador, da classe trabalhadora no Brasil. Vamos terminar com uma música do Zé Ramalho, que ele vai recolhendo falas do povo, né? Então vamos lá?